Salve, salve, meus alunos! Hoje nós vamos introduzir um novo conceito, certo? A cinética química. Então já vai pensando aí o que significa, o que lembra isso para vocês, certo? Então vamos introduzir esse conceito, reações e suas características. Então vamos lá. Cinética, certo? O que você conhece sobre cinética química? O que vem à cabeça de vocês? Uma segunda pergunta que eu faço também. Que termos remetem cinética? Muito bem. Quem disse movimento, movimento traduz um pouco sobre o que é cinética. O que mais? Velocidade. Muito bem. Velocidade é uma palavra-chave. Nessa aula, nós vamos continuar trabalhando, conforme as nossas últimas aulas, com a construção do nosso mapa conceitual. Então, conforme nós formos vendo nos nossos slides as palavras grifadas, nós vamos selecioná-las para montar o nosso mapa conceitual. Então, nós já temos aqui a palavra-chave cinética química. E nós vimos que a cinética estava envolvida com movimento e velocidade. E onde encontramos velocidade? Velocidade nós encontramos em movimento. Sim, e aonde encontramos movimento? Em carro. Em carro nós temos velocidade, temos o velocímetro. Quando um nadador está apostando uma corrida a nado, eles praticam uma certa velocidade. Quando você está correndo, nós temos vários tipos de aplicação de velocidade, certo? E como vamos relacionar a cinética com a química? Se a gente viu que cinética está relacionada com velocidade, então a cinética com a química é o quê? É em que em química temos velocidade, ou seja, a física está inserida na química. Aqui temos uma interdisciplinaridade entre a física, que a gente está traduzindo aqui, para chegar na nossa química, que é a nossa real matéria, certo? Então a velocidade ela está inserida na química, tá? E conforme eu disse, nós vamos usar o nosso mapa conceitual. Então já temos duas palavrinhas-chave aí: cinética química, e nós temos também velocidade. Guarda que depois a gente vai conferir o mapa conceitual como é que vai ficar. Então vamos lá, cinética. Vocês disseram para mim que cinética remete a movimento e velocidade. O que é movimentar-se? Movimentar-se é quando o corpo ele gera um certo deslocamento, mudança de espaço, né? Então, velocidade vai ser o quê? Nada mais é do que uma variação de um espaço em um determinado tempo que se passou. Então, temos aqui o exemplo da nossa motocicleta. Nossa motocicleta está aqui nesse ponto A, ela vai chegar até o nosso ponto B. De A a B, ela percorreu uma variação de espaço. E isso, para acontecer, demorou um tempo. Então, nós temos uma variação de tempo. Então, variação, velocidade vai ser variação de percurso por variação de tempo, né? E existe uma diferença entre velocidade média e velocidade instantânea. A velocidade média é quando você tem a variação. Você saiu de um ponto A até um ponto B num determinado tempo inicial, num determinado tempo final. Agora, quando é velocidade instantânea, o que acontece? Nós temos um deslocamento pontual, ou seja, tantos quilômetros que eu andei, e um tempo que eu andei, uma quantidade de hora que eu andei fixa. Aí nós temos uma pontual, uma velocidade instantânea, ou seja, essa moto estava aqui neste ponto, neste instante, com tanto de velocidade, certo? Então, a unidade para se trabalhar a velocidade é metros por segundo ou quilômetro por hora. Isso a gente já estudou em física, né? Você já deve ter estudado em física a questão da conversão, que é multiplicar ou dividir por 3,6, certo? E nós temos também relacionado à velocidade a energia cinética, né? Até o próprio nome diz aqui o que? Cinética, ou seja, velocidade, a energia que você tem no movimento. Então, se você tem uma massa e você se movimenta, você gera uma energia cinética, certo? Ou seja, essa moto, se ela saiu daqui e foi para cá, ela gerou uma energia cinética.
conforme eu saí daqui e fui para o canto da sala, eu gastei uma energia também, certo? Então, a física nos ajudou a conhecer os conceitos de velocidade. Agora vamos trabalhar isso na nossa matéria, que é a introdução à cinética química, né? Então, vamos pegar um exemplo, um palito de fósforo, certo? Que quando a gente pega um palito de fósforo e risca numa caixa, o que acontece? Ele pega fogo. Concordam? E é verdade. Se a gente riscar esse palito de fósforo, ele vai pegar fogo, né? Isso por quê? Porque a gente já estudou, né, e está careca de saber, que quando temos a presença de oxigênio, acontece o quê? A combustão, certo? Então, sem o oxigênio, não acontece a combustão, né? E a gente tem o quê? Aqui no nosso ambiente, cerca de 21% de oxigênio, né? E então, por que vocês me perguntariam, por que o palito de fósforo, ele não pega fogo espontaneamente se ele está aqui no ambiente? Esta é uma pergunta que a nossa aula vai te responder hoje. Se você ainda não sabe, alguém sabe me dizer? Não? Se não, nós vamos aprender isso hoje na nossa aula. Ou entender por que isso acontece, né? Por que esse palito não pega fogo direto no ambiente. Continuando, né? Para acontecer a reação de queima, de combustão, por exemplo, desse palito, são necessários alguns fatores determinantes para a relação acontecer, para rolar a reação, né? Entre eles, o primeiro, vamos anotando para o nosso mapa conceitual, contato entre os reagentes. Então, para se acontecer uma reação, precisamos que os reagentes entrem em contato. Se não houver contato, não há reação. É simples assim. Então, no caso do palito, ele está em contato com o oxigênio. Concordam? Então, vocês diriam para mim que vai acontecer uma reação. Se está em contato, a princípio sim. Só que esse contato não é suficiente para que o palito pegue fogo espontaneamente. Vamos continuar analisando, né? O que a gente precisa ter? Precisamos de outro fator determinante, que é o quê? Afinidade. Afinidade química, que nada mais é que o quê? O interesse em reagir. Se houver contato entre os reagentes, se haver interesse em reagir, pode ser que aconteça a nossa reação. Continuando. Por exemplo, nesse exemplo, NaOH, ou seja, hidróxido de sódio e mais hidróxido de potássio. Será que essa reação vai acontecer? E aí, o que vocês acham? Talvez sim, talvez não? Então vamos conferir. Vocês acham que pela presença aqui do íon comum, hidroxila, vai acontecer essa reação? Gente, não vai acontecer. Por quê? Porque nós temos, conforme eu disse, a presença de dois íons iguais. E a gente já estudou isso, que quando nós temos cátion ou ânions iguais, a reação não tem afinidade química. Não rola. Não acontece. Entendeu? Então, o palito e o oxigênio que a gente estava estudando, eles vão ter sim uma afinidade química entre eles para rolar a combustão. Mas ainda não é suficiente para que seja espontâneo. Tem mais coisa determinante para que aconteça essa reação. Então, se vai acontecer a reação entre o palito e o oxigênio vai ser o quê? O comburente. Se está tendo afinidade química, vai acontecer. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Vamos ver. O palito, então, vai ser o quê? O combustível. Né? Então, a gente sabe, a gente viu que possui afinidade, sim, entre o palito e o oxigênio para
acontecer a combustão, que a gente sabe que o palito acende. Então tem afinidade, né? Então, além disso tudo, nós temos outro termo determinante. Anota para o nosso mapa conceitual, que são os choques efetivos. O que é um choque, gente? Não é choque elétrico, não, pelo amor de Deus. Choque de se afrontar, de se colidir, colisão, certo? Então, o choque efetivo é quando você colide em seus reagentes para formar o seu produto. Nós temos aqui, ó, 2 moléculas de hidrogênio, 2 moléculas de cloro, formando 2HCl. Certo? Essa reação vai acontecer? Vamos lá. H2 é cátion. Cl2 é ânion. Ânion e cátion reagem, porque eles têm afinidade. Então, vamos analisar essa equação, essa reação, pelo modelo de Dalton de bolas de bilhar, onde o hidrogênio são as bolas menores, 2 temos ali, e 2 bolas um pouco maiores que são o cloro. Então, para que aconteça essa reação, o cloro tem que colidir com o hidrogênio e essa colisão tem que afastar um hidrogênio do outro para que um cloro se junte com o hidrogênio e o outro cloro se junte com o outro hidrogênio, né? E para que isso aconteça, tem que ser uma colisão que frontal, ou seja, este hidrogênio vai colidir frontalmente ao cloro, vai formar um HCl e assim consequentemente, tá? Se for de outra forma, vindo por cima, não vai acontecer. Se a gente deitar o H aqui, não vai acontecer também. Tem que ser uma colisão frontal, certo? Então, na colisão frontal, para acontecer, ela vai precisar de uma coisa-chave, porque nem toda colisão frontal ela acontece. Ela precisa de grande velocidade, anota aí, para quebrar as ligações e assim acontecer as reações. Se não tiver grande velocidade, possivelmente pode não acontecer a reação. Então a gente está vendo que várias coisas influenciam para saber se a reação acontece ou não. E a gente percebe que a velocidade está envolvida praticamente em tudo, certo? Ou seja, a cinética está envolvida dentro das reações, né? Para que aconteça fervorosamente a reação, a gente precisa desse termo aqui, que é o próximo determinante nosso, que é a energia de ativação. E o que é essa energia de ativação, professor? É a energia mínima que você precisa com a sua grande velocidade no seu choque efetivo para que ocorra a reação. Ou seja, você vai ter o seu choque efetivo e a velocidade tem que ser tão grande ou o suficiente para atingir esse pico de energia onde quebra as partículas. O que é quebrar as partículas? O H se desprende para encontrar com o Cl também desprendido e juntar e formar HCl e HCl, tá? E, por exemplo, o nosso fósforo. Se a gente riscar na caixa o fósforo devagar, ele não acende. Olha só. Ele não acende. A gente precisa de quê? Grande velocidade. E aí o fósforo vai acender. Vai acontecer a nossa reação. Então a gente está estudando quais são esses determinantes para acontecer tudo isso. Certo? Então, gente, vamos agora resumir toda essa nossa aula com o nosso mapa conceitual. Vocês anotaram as palavras-chave, certo? Vamos fazer esse nosso resumo. E nós temos aqui o nosso mapa conceitual já conceituado, onde o que vem a ser a cinética química? É a envolvência da energia cinética nas reações, certo? E o que vem a ser energia cinética? É quando você tem velocidade. O que é velocidade? É variação de percurso sobre o tempo, variação de tempo. Isso nos dá o quê? A velocidade média, que é medida em metro por segundo ou quilômetro por hora. Versus quem? A velocidade instantânea, que é a velocidade pontual. Então, o nosso mapa conceitual do lado esquerdo está mostrando para a gente a parte da velocidade. Já do lado direito, nós temos a parte das reações. Ou seja, para acontecer reação, o que a gente precisa para o palito acender?
contato entre os reagentes, ou seja, ele está em contato com o oxigênio e ele está em contato, o oxigênio está em contato com o palito. Segundo, afinidade química. O palito tem afinidade com o oxigênio, porque a gente sabe que ele vai acender. E por que ele acende? Porque eles têm afinidade química entre eles. Terceiro, choque efetivo. A gente precisa gerar um choque para que aconteça a reação. Dentro desse choque tem que ser gerada uma velocidade grande o suficiente para que a energia seja ativada, ou seja, as ligações sejam quebradas e assim, por exemplo, possamos formar um novo produto. Então, gente, vamos recapitular nossa aula de hoje. Ela é muito interessante. E o que a gente pode mais exemplificar relacionada à cinética química? A cinética química, ela está praticamente em tudo. As reações que nós temos do nosso metabolismo do nosso organismo, entendeu? Reações como, por exemplo, um simples fato de uma mãe fazer um bolo, colocar aquela massa de bolo no forno e o bolo virar o bolo. Ali acontece uma reação química. Então, gente, a velocidade, a cinética está envolvida com a química. E esse mapa conceitual está exemplificando quais são as nossas chaves que o nosso capital cultural começamos a trabalhá-los quando a gente descobriu que cinética estava envolvido com velocidade. E aí a gente foi conceituando esses fatores, desde a parte da física, que foi trazendo para a gente noções de que cinética estava envolvida com a velocidade, até chegar ao fato de que, para ocorrer a reação química, precisamos da física, da velocidade e desses determinantes, incluindo a velocidade, para que a reação aconteça. Então, meus alunos, temos alguma dúvida, alguma pergunta? Pois bem, eu agradeço a participação de todos da nossa aula. Guardem o nosso mapa conceitual para uma possível avaliação ou determinação de alguma atividade que a gente possa utilizar e que vocês tenham aprendido o máximo possível com a nossa aula. Qualquer coisa é só procurar o professor e volto a repetir, temos mais alguma pergunta, alguma explanação, alguma dúvida sobre o assunto? Então, gente, fiquem com Deus, obrigado aí, tá? E até a próxima aula. E a gente vai voltar com tudo na nossa próxima aula, não só mais com a introdução, mas sim com todo o nosso conteúdo da nossa próxima aula já afinca. Um grande abraço a todos, uma boa noite.